Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos que nos ouvem via internet. Para nós é um prazer estarmos aqui juntos mais uma vez para louvarmos e engrandecermos o nosso Deus e pregarmos a palavra do Senhor. Então, como essa é a nossa função, é a nossa responsabilidade, nós vamos direto ao ponto hoje mais uma vez, tá bom? Você com certeza já ouviu falar na expressão relação de amor e ódio, não já? Sim ou não? A gente costuma de vez em quando dizer assim que fulano tem com Beltrano uma relação de amor e de ódio ao mesmo tempo, né? Essa frase quer dizer que entre essas duas pessoas existe um relacionamento mais ou menos meio confuso, marcado por sentimentos que em princípio são em geral antagônicos, né? São sentimentos que se perturbam uns aos outros, né? E alternam como se fosse uma gangorra, assim, momentos de alegria, de felicidade, de amor, e momentos, ao mesmo tempo, de tristeza, de ódio, de raiva dessa outra pessoa. Eu acho que você já teve alguma relação de amor e ódio com alguém, né? Eu acho que todos nós já tivemos uma relação de amor e ódio com alguém. Existem algumas relações de amor e ódio que são bem conhecidas. Conhece essa daí? Conhece? Esse é o famoso Tom e Jerry, né? Tom e Jerry, eles vivem uma relação de amor e de ódio um com o outro, né? Assim, a gente sabe muito bem disso, né? E eles brigam o tempo todo, mas um não vive sem o outro no final das contas. Mas quem não lembra também desses dois aqui, né? Todo mundo lembra? Piu-Piu e Frajola, né? Piu-Piu e Frajola também vivem uma relação de amor e de ódio um com o outro aí, né? Com certeza. Já que essa aqui acendeu, pode apagar de lá, né? Pode. Enfim, esses quatro aqui vivem uma relação de amor e ódio que é muito interessante. Quem não lembra, por exemplo, da famosa expressão, né? Eu vi um gatinho, eu acho que eu vi um gatinho. Só que esse gatinho quer me comer, né? Esse gatinho quer me destruir, quer acabar comigo, né? Essa é uma relação de amor e ódio. Um exemplo disso seria como é que alguém que expõe os meus erros na minha cara, mesmo ele expondo os meus erros na minha cara, eu gosto dessa pessoa, eu ouço essa pessoa, eu paro para ouvir essa pessoa, mesmo ela expondo os meus erros dessa maneira, dessa forma. Outra situação, como é que eu posso proteger alguém que aparentemente ou teoricamente é como se fosse o meu inimigo, mas eu estou protegendo, guardando essa pessoa em geral? Como é que eu posso atender aos desejos de quem só me critica? Isso é viver uma espécie de relação de amor e ódio, a gente com outra pessoa, com alguém em geral. Existem dois personagens bíblicos que viveram essa estranha relação de amor e de ódio. Por um lado, eles tinham um visceral apego um com o outro. Por outro lado, esses dois homens que pareciam ser bem amigos também eram inimigos um do outro. Ligados até, eu diria, pelo destino, num cenário de vida e de morte entre eles. Numa das mais contraditórias histórias que a Bíblia nos oferece entre essas duas pessoas. Eu estou falando, evidentemente, de Herodes e de João o Batista. Herodes e de João o Batista. E aqui está o nosso tema de hoje, que é justamente esse: consciência e dilemas, onde nascem os nossos, ou os fantasmas, ou os nossos fantasmas especificamente, ok? Então, a nossa ideia hoje é trazer aqui junto aos irmãos uma mensagem que fale de consciência, fale de dilemas e fale de fantasmas que permeiam as nossas relações. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo de número 6. Marcos, capítulo 6, Evangelho de Marcos, capítulo 6, onde nós vamos fazer a leitura do que está escrito a partir do verso 17. Marcos, capítulo 6, versículo 17 a 29.
Esse texto nos diz assim: porquanto o mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo amarrado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Felipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia João. E sabendo que ele era um homem justo e santo, o guardava com segurança na prisão. E fazia muitas coisas atendendo-o, e de boa mente o ouvia. E chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia dos seus anos, dava uma ceia aos grandes e tribunos e príncipes da Galileia, entrou a filha da mesma Herodias e dançou, e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à menina: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe, dizendo: tudo o que me pedires te darei, até a metade do meu reino. Coisa, diga-se de passagem, que ele não poderia fazer, porque a metade do reino dele, ou o reino dele inteiro, pertencia, na verdade, ao Império Romano. Ele apenas governava, e somente isso, e nada mais. E saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? E ela disse: a cabeça de João o Batista. E entrando logo, apressadamente, pediu ao rei, dizendo: quero que imediatamente me deis num prato a cabeça de João o Batista. E o rei entristeceu-se muito. Todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. E enviando logo o rei, o executor, mandou que lhe trouxessem ali a sua cabeça. E ele foi e degolou na prisão. E trouxe a cabeça de João num prato e deu à menina. E a menina deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isto, tomaram o seu corpo e puseram-no num sepulcro. Que Deus queira nos abençoar na compreensão desse texto que nós acabamos de ler. Uma história, eu diria, de amargar. Uma história muito difícil, muito cruel e muito complicada. Vamos orar? Pai amado, Deus bendito, nós estamos buscando a Tua presença nesse instante. Queremos te agradecer o Teu carinho, o Teu amor para conosco. Nós queremos te pedir que Tu possas ser aquele que vai ser o verdadeiro ensinador, aquele que vai nos falar o coração, porque essa mensagem só terá sentido, evidentemente, se a Tua palavra ela for entendida como Tua palavra e não como minha palavra. Ela só vai ser veraz, contundente, eficaz, se efetivamente as pessoas se sentirem tocadas em seus corações diretamente pelo Teu Divino Espírito Santo e não pela minha voz, Pai. E eu, por minha vez, te agradeço mais uma vez por esse momento de poder ministrar, ter a honra de ministrar a Tua palavra no nome de Jesus. Amém. Vê bem, é importante nós notarmos que nesse texto aqui, ao longo da narrativa, nós vamos ter João, chamado o Batista, porque ele era aquele que batizava novamente, né? Exercendo 3 papéis diferentes na vida de Herodes. 3 papéis que nós queremos definir e trabalhar como sendo o papel da consciência, o papel do dilema e o papel do fantasma na vida de Herodes. É nesse sentido que nós queremos caminhar com os irmãos nessa manhã. Em primeiro lugar, portanto, nós vamos falar de João Batista como a consciência de Herodes. João Batista, ele exercia um papel na vida, enquanto ser vivo, né, de ser a consciência de Herodes. Mas vamos entender, em primeiro lugar, o que é esse termo consciência. Consciência não é um termo muito simples e muito fácil de ser entendido pelas pessoas.
Todo mundo diz assim, a minha consciência me disse, ou a minha consciência me diz, ou a minha consciência me fala de alguma coisa. Mas o que danado é isso, consciência, na verdade? Comecemos, portanto, entendendo esse termo, o que é consciência. Consciência pode ser entendida de diversas maneiras, mas ela pode ser entendida como, principalmente, de quatro maneiras diferentes. A consciência que a gente tem, chamada de consciência fenomenal. A consciência que a gente chama de consciência fenomenal é a consciência dos fenômenos que estão ao nosso redor. Nós estamos conscientes de nós, dos outros e do que acontece no mundo. A consciência chamada consciência de acesso, que é aquele tipo de consciência que nós temos, na verdade, de acessar memórias e coisas dentro de nós que estão guardados dentro da nossa própria história. A consciência também chamada de consciência de si mesmo. Cada um de nós tem consciência de si mesmo, enquanto pessoa, enquanto ser, enquanto gente. E o quarto tipo de consciência é a consciência chamada de consciência moral. E esta última está justamente relacionada ao entendimento do que é certo, do que é errado. Daquilo que é moralmente certo e moralmente errado. Eticamente certo e eticamente errado também. É nesse sentido, portanto, que eu digo que João o Batista era uma espécie de consciência de Herodes. Vamos voltar ao texto bíblico e ler os versículos de número 18 e 19, 18, 19 e 20, que diz assim: pois João dizia a Herodes, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Tem coisa mais certa do que a consciência nos dizer o que é certo e o que é errado? Então, João Batista, ele tinha essa forma, essa maneira, essa liberdade, essa incumbência, essa hombridade de colocar o dedo na cara de Herodes, que era o rei, e dizer, olha, não te é lícito. Isso não é certo. Só quem faz isso é a nossa consciência, né? A nossa consciência, de vez em quando, nos pega na virada do caminho e, quando a gente menos espera, ela aponta o dedo para a gente e diz assim, isso que você está fazendo não é certo, não é lícito. Mas o texto prossegue dizendo assim, e Herodias espiava e queria matá-lo. Ou seja, Herodias era a mulher com que ele tinha se casado, era a mulher do irmão dele. Esse casamento, portanto, não era um casamento lícito dentro da sociedade judaica. E logo, Herodias, que era parte interessada em se tornar mulher do rei, espiava João Batista, e o texto diz que ela queria matá-lo. Essa era a intenção dela. Esse era o pensamento dela. Mas o texto vai prosseguir ainda dizendo assim, que ela queria matá-lo, mas não podia. E por que ela não podia? O texto também é claro, dizer assim, não podia porque Herodes temia a João. Vê que relação amor e ódio, né? O cara aponta o dedo para mim, no meu nariz, e diz que está errado. Mas, mesmo assim, eu temo a essa pessoa. Ou seja, mais uma vez aqui, João está fazendo o papel da consciência de Herodes. Está me entendendo o que eu estou dizendo? Está claro o que eu estou lhe dizendo? Ele, portanto, temia a João o Batista. E eu acho que, de certa maneira, de certa forma, todos nós tememos a nossa própria consciência, porque ela não tem, vamos dizer assim, papas na língua, mas ela realmente nos assevera aquilo que nós precisamos ouvir. E nós tememos, muitas vezes, aquilo que nós precisamos ouvir. Nós temos medo, muitas vezes, daquilo que nós precisamos ouvir. Prossegue o texto ainda dizendo que Herodes sabia que João era um homem justo e santo. A consciência também ela é justa e santa. É algo que a gente não sabe como se forma, de onde vem, nem como é que existe, nem de que maneira ela se perpetua, mas a gente sabe que a consciência e o que ela nos diz, ela é justa e ela é santa também.
E o texto prossegue dizendo ainda o seguinte, acho que é um dos trechos mais interessantes. Diz assim, que Herodes guardava a João com segurança. Herodes, portanto, tinha mandado prender a João, mas tinha mandado prendê-lo não porque quisesse fazer maldade com ele, mas porque quisesse preservar a sua vida, mediante, evidentemente, aquilo que Herodias queria fazer com ele. Então Herodes vai lá e diz assim, não, eu prefiro que você fique preso e preserve sua vida, do que, na verdade, você ficar no meio da rua exposto e essa doida que eu peguei como mulher terminar lhe matando. Porque eu respeito, eu o conheço, eu sei quem você é, eu sei que você diz é verdadeiro. Eu não tenho forças em mim para mudar essa situação, mas que o que você diz é verdadeiro, é verdadeiro. Então, eu vou guardá-lo aqui no cárcere em segurança. E diz ainda mais o seguinte, que Herodes fazia muitas coisas atendendo a João. Vê que coisa interessante. Nós não guardamos a nossa consciência em segurança? Sim ou não? Guardamos. Nós preservamos a nossa consciência, ainda que a gente, na verdade, não obedeça a ela como deveríamos obedecer, mas a gente a preserva e guarda. E de vez em quando também a gente não atende aos desejos da nossa consciência? Atendemos. Não atendemos a todos os desejos da nossa consciência, mas atendemos a muitos desejos da nossa consciência, assim como Herodes também atendia muitas das coisas que João dizia para ele. Aqui o texto está dizendo isso. E por último, o texto ainda vai dizer que Herodes de boa mente o ouvia. Não é fantástico isso? Olha, minha gente, nessas 3 semanas eu não saí do capítulo 6 do Evangelho de Marcos. Eu já fiz um sermão aqui recentemente sobre os primeiros capítulos, versículos do Evangelho de Marcos, mas eu não consegui sair dessas 3 últimas semanas desse degustar do Evangelho de Marcos no capítulo 6, e eu acho que ainda vai sair mais alguma coisa daqui para frente a respeito disso. Mas o interessante é dizer assim, a gente perceber assim, que Herodes ouvia a João de boa mente, de bom grado. Ouvia a João com gosto, com satisfação, aquilo que ele dizia. Aqui, portanto, está a nossa primeira parte da nossa reflexão, que é justamente essa daqui. João, minha consciência na vida. E essas frases que eu vou colocar aqui para os irmãos, é como se fossem falas do próprio Herodes a respeito de João e da sua relação com João. João, portanto, é a consciência viva de Herodes. É a consciência viva de Herodes. E é justamente nessa dimensão que nós queremos desenvolver esse primeiro ponto com os irmãos aqui. Na verdade, João Batista era a consciência moral de Herodes. Ele era a voz alta daquela vozinha que fala dentro da nossa cabeça. Entendeu? João era a voz alta, audível, daquela vozinha que fala dentro da minha cabeça, da sua cabeça, da cabeça de cada um de nós. Entendeu? Quem é que gostaria de ter um João Batista junto de si? Não sei não, pastor. Ou seja, era aquela vozinha que reverberava e dizia assim: não te é lícito ficar com a mulher do teu irmão. É uma vozinha meio incômoda, né? É uma vozinha assim, meia chatinha, meia complicada, meia difícil. Mas isto não estava errado. Isso estava certo, absolutamente certo. Além disso, como nós falamos aqui para os irmãos,
essa boa consciência que era João o Batista, justo e santo. Em outras palavras, quando a Bíblia diz assim que ele era justo e santo, está dizendo assim, que João Batista ele andava no caminho reto e separado. Justo e santo. Justo é reto na linguagem bíblica. É um caminho que não tem curvas, que não tem atalhos, que não tem subterfúgios. E quando diz que é santo, quer dizer que era um caminho absolutamente separado por Deus naquele instante. Em outras palavras, isso quer dizer assim, que João Batista ele não fazia concessões. Ele não fazia concessões. Ele era justo, reto, ele era santo, separado. Então, o que ele dizia tinha essa força de consciência, porque ele não fazia concessões nem distinções de status entre as pessoas. O que ele dizia para os soldados, e tem outra parte da Bíblia aí que ele vai também descer a lenha nos soldados que reclamavam do soldo, dos salários deles, também, ele dizia também para Herodes, que era o rei. O que servia de verdade para os soldados, servia de verdade também para o rei naquela situação. Ele não tinha questão de nível social, de riqueza, ele não tinha questão de posição religiosa. João Batista era a verdade pela verdade. E somente a verdade. Nada mais do que isso. Por isso, tal consciência era guardada e preservada em segurança por Herodes. Era escondida, cuidada e era ouvida de boa mente. Ao contrário de Herodias, que ouvia de má mente. Com certeza. João, portanto, era a consciência ambulante que transitava pelas ruas de Jerusalém, junto com, ou da Galileia, junto com o próprio Herodes. Era uma consciência ambulante. Já pensou tu andando com uma consciência ambulante, Israel? Um sujeito do teu lado, o tempo inteiro dizendo assim, tá errado, opa, não pense assim, que atingiria até os pensamentos também, né? Se a gente tivesse uma consciência ambulante andando ao nosso redor também nesse instante aqui. Ou seja, João ele jamais deixaria de ser ouvido, porque ele é aquela voz que teima em dizer dentro de nós o que é certo e o que é errado, o que é errado e o que é certo. E o que é certo e o que é errado é errado. E João tinha razão em tudo aquilo que ele dizia. Desta forma, Herodias sabia que só tinha uma maneira de Herodes perder a sua consciência, que era matando João. Entendeu? Se ela conseguisse um plano bom o suficiente para matar João, logo ela eliminaria a consciência de Herodes, e ficaria muito mais vulnerável a essa situação. Minha pergunta é: sempre há uma forma, uma maneira, um jeito de a gente calar a nossa consciência. Está ciente disso? A sua consciência, a minha consciência existe dentro de mim, dentro de você. Mas sempre existe um jeitinho da gente eliminar a nossa consciência. E a oportunidade surgiu justamente naquele banquete, naquela festa em que a gente sabe o resultado da história, conforme eu já li aqui para os irmãos ainda há pouco. Minha pergunta é: o que a tua consciência tem te falado? O que a tua consciência tem gritado aos seus ouvidos e você está fazendo questão de não ouvir?
Essa é a pergunta-chave nesse primeiro momento para a gente responder. O que é que a minha consciência está me dizendo para fazer ou não fazer e que eu estou teimando em continuar fazendo ou deixando de fazer consequentemente? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que a gente precisa pensar também nessa história aqui é o seguinte. João, o meu dilema na morte. Enquanto vivo, João era a consciência de Herodes. Mas, no momento da sua morte, João tornou-se o dilema de Herodes. O que é que diz o versículo 26? Versículo 26 desse texto diz assim: o rei entristeceu-se muito, todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar o pedido de Salomé, que era a filha do primeiro casamento de Herodias. E que pedido foi esse? Me tragam a cabeça de João Batista num prato. E ela não dá chance, ela diz assim, imediatamente. Poucas pessoas na vida tiveram de enfrentar um dilema tão cruel quanto este. De um lado, a integridade pessoal do rei. Do outro lado, a expectativa social em relação a esse rei. De um lado, a ética pessoal do rei. Do outro lado, a sua responsabilidade pública. E o dilema está estabelecido. E o dilema está claro nesse instante. Numa interpretação mais radical, o dilema era: o que é mais importante? Manter a minha palavra e a admiração das outras pessoas por mim, ou manter a vida de um ser humano inocente que eu até admiro, mas se eu não sacrificá-lo, eu não preservo a admiração dos outros sobre mim. Eu não preservo o respeito dos outros sobre mim. Enfim, entre aspas, eu salvo a mim mesmo ou salvo o outro? Esse era o dilema proposto. Na profundidade do dilema, a gente tem que entender que esse texto expressa essa profundidade quando diz assim: o rei entristeceu-se pouco, muito. Na verdade, no original, a ideia de que o rei foi invadido, inundado por um sentimento de tristeza, de repente e de surpresa, porque ele não esperava que o pedido fosse exatamente aquele. Ou seja, gerou-se dentro dele um enorme sentimento de tristeza naquele instante. Ali a ficha caiu, a gente diria, né? A ficha caiu, ele disse assim, vocês pensaram na palavra que eu pensei aqui, né? Vamos amenizar, né? Ficar mais palatável, né? Para todo mundo ouvir, porque vai para a internet. Que besteira eu fiz, né? Que besteira eu fiz. Mas olhando direitinho, pense bem o seguinte: nós vamos aprender com esse texto que a consciência, em geral, ela perde para a precipitação. Entendeu, meu irmão, meu amigo? Em geral, a consciência, ela perde para a precipitação. E o rei, ele foi, claro, dizem alguns comentaristas que já tinha muita gente bêbada, esse banquete, essa coisa já fazia alguns dias que estava ocorrendo, e etc, estava todo mundo meio alto já, e o rei, depois daquela dança, chega e diz assim, peça-me o que você quiser, e eu te darei. Até a metade do meu reino. Oh, que negócio precipitado, desgraçado é esse, triste e inimaginável. Como é que você faz uma proposta dessa para uma adolescente? Porque essa menina tinha menos de 20 anos de idade. Como é que você diz assim, peça-me o que quiser e eu te darei? Era um bestão, né?
É um bestão mesmo nessa história aqui. Mas a consciência, ela perde para a precipitação. Entende o que eu estou lhe dizendo? Preste bem atenção no que eu estou lhe dizendo, porque isso é verdade. Quantas vezes você já não se precipitou aqui comigo? Quantas vezes você já não se precipitou e terminou fazendo alguma coisa contra a sua consciência? Se você tivesse pensado 2 minutos, pelo menos, você não faria aquela leseira, você não diria o que você disse, você agiria de uma outra maneira diferente. Em geral, portanto, quanto mais precipitado nós formos, mais chance nós teremos de atropelar a consciência. Quanto mais apressadinhos e emocionais nós formos em fazer coisas, ou dizer coisas, ou citar coisas, mais a nossa consciência poderá se tornar prejudicada. A segunda coisa que a gente pode aprender com esse texto aqui também é muito interessante. Observando o texto mais uma vez com atenção, nós vamos perceber que a consciência, ela também tem uma tendência a perder para a pressão social. Entendeu? E onde é que está isso no texto, pastor? Está exatamente quando a gente lê assim que Herodes justifica a sua situação de dilema, quando ele diz, por causa do juramento e por causa dos que estavam com ele à mesa. Percebe a pressão do social aí? Todo mundo gostou da dança da Salomé. Maravilha, fantástico, maravilhoso. Todo mundo achou muito interessante quando o rei disse assim, ó, peça-me o que você quiser que eu vou te dar. Mas quando a menina voltou e disse assim, eu quero a cabeça de João Batista, imagina os olhares daquela mesa. Todo mundo olhou para Herodes e começou a pensar, eita rei, e agora? Como é que você vai sair dessa, neguinho? Foi o que você fez, que foi o que você disse. E eu não sei se os irmãos prestaram atenção na convocação dos convidados aqui, mas o texto diz logo no início exatamente o seguinte, que naquela mesa estavam os príncipes, os tribunos, a turma da alta, não é? A turma realmente da elite, a turma que era formador de opinião, a turma que podia cozinhar e fritar o rei. Eram eles. E aí, quando Herodes recebe aquela notícia dali e se volta, ele vai olhar para a mesa. E a mesa está olhando para Herodes. Você entende o que eu estou dizendo? A consciência, muitas vezes, ela se perde na pressão social. É muito simples isso daqui. Você sai com um grupo. Você tem seus princípios e tem seus valores. O grupo, no meio do caminho, resolve fazer alguma coisa que é errado, completamente errado. Você tem coragem de chegar e olhar para o grupo e dizer assim, isso eu não faço. Isso eu estou fora. Isso eu não vou fazer. Ou é mais fácil você se misturar com o grupo, se disfarçar e terminar fazendo a mesma meleca que o grupo está fazendo. Tem muita gente que no carnaval se perdeu nisso, né? Nesse último carnaval agora. Tem muita gente que saiu de casa bem certinho, bem arrumado, bem organizado, se meteu dentro de algum grupo e terminou fazendo coisas que jamais pensava que faria, mas fez por conta da pressão do social. É muito simples, até mesmo antes do carnaval. O pessoal no teu trabalho olha para a tua cara e diz, tu vai brincar aonde? Tu vai para que bloco? Aí tu olha e diz assim, eu vou para o acampamento da igreja. Ou diz com aquele sorriso amarelo, né?
mas diz, ou então disfarça, desarruma, né? Porque tem medo da pressão do social. E quantas vezes as pessoas estão sacrificando a sua consciência por conta da pressão do social? E aí a gente vira manada. Aí a gente vira Maria vai com as outras. Pessoas sem consciência, sem princípios, sem valores, suficientemente fortes para resistir à pressão do social ou para resistir à própria pressão das nossas emoções bestas, bobas, que faz a gente fazer e prometer aquilo que nunca deveria ter feito na sua própria vida. Pergunta é: quais dilemas nós temos enfrentados ultimamente? Quais são os seus dilemas? O que tem te deixado entre a cruz e a espada? Essa expressão entre a cruz e a espada, ela é bem antiga, né? Mas muito interessante, porque ela explica exatamente isso. A inversão entre a cruz e a espada é só uma questão de vertical ou horizontal. Mas o que ele está dizendo é assim: o que te deixa dentro desse dilema? O que te faz pensar nesse dilema? Como é que eu tenho encaminhado as minhas escolhas diante dos meus dilemas da vida? Salvando a minha pele às custas da cabeça dos outros? Porque às vezes eu salvo a minha pele às custas da cabeça dos outros. E eu sacrifico o outro para me salvar. Enfim, quais são os dilemas que eu e você temos enfrentado, que nos abalam e nos entristecem, e que são armadilhas quase sem saídas e profundas nas quais nós nos metemos no dia a dia da gente? Terceira coisa, eu disse que João tinha um terceiro papel na vida de Herodes, que é esse aqui. João, meu fantasma pós-morte. João, meu fantasma pós-morte. Na vida, João era a consciência de Herodes, a consciência viva, ambulante, andante. Na morte, ele era o dilema de Herodes. Salva a mim mesmo ou a ele? Quebra minha palavra ou o mato? E pós-morte? Pós-morte, João se tornou o fantasma de Herodes. Leia comigo os versículos de 14 a 16, que diz assim: E ouviu o rei Herodes isto, porque o seu nome se tornava muito notório. O que foi que Herodes ouviu? Tem a ver com os versículos anteriores. Herodes ouviu as maravilhas, as coisas fantásticas, os milagres que Jesus Cristo fazia. E ele, tendo ouvido isto, porque o nome de Jesus se tornará notório, ele disse, vê o que ele disse: João, o que batizava, ressuscitou dentre os mortos, e por isso se operam essas maravilhas nele, Jesus. Herodes dizendo assim: João ressuscitou, está vivo de novo. É esse sujeito aí que chamou ele de Jesus. E é esse sujeito que está fazendo esses milagres. Mas não é porque é Jesus, mas porque é João que terminou ressuscitando. Outros, porém, diziam, é Elias. Jesus era Elias. E outros ainda diziam, é um profeta ou como um dos profetas. Fechou aqui. Ponto. Mas o texto prossegue dizendo, porém Herodes, ouvindo isso, disse o quê? Nem é Elias, nem é profeta, nem é como um profeta, não é nada disso. É João, ao qual eu degolei.
que ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, o que foi que João se tornou? Um fantasma atrás de Herodes. Percebe? É de se imaginar que após aquele espetáculo de horrores, que foi a visão da cabeça de João Batista ensanguentada dentro de um prato, desfilando dentro de um banquete, passando de mão em mão, que todo mundo viu, é de se esperar que a festa perdeu todo o sentido. Alguns perderam a fome, eu garanto. Alguns ficaram com fastio de imediato. Outros perderam a graça. E perdeu o clima da festa e do banquete dali em diante. Minha gente, imagina de vez, imagina se eu contrato alguém aqui para entrar nessa hora aqui com uma cabeça dentro de um prato aqui, bem verossímil, parecendo um sangue escorrendo assim pelo prato. Imagina se eu contratasse aqui alguém para fazer um negócio desse e entrasse aqui perto da hora dos irmãos almoçarem, como está nesse instante aqui, né? Pode vir. Calma, gente, calma. É só uma brincadeirinha. Não vai entrar ninguém com cabeça de ninguém aqui nesse instante de forma alguma. Perdeu o clima. Eu acredito que essa cena foi uma das cenas mais fortes. Ou que foi uma cena tão forte que naquela noite muitos ou quase todos tiveram insônia, perderam o sono, tiveram pesadelos. Outros despertaram assombrados, assustados. E ninguém ficou imune psicologicamente ao presenciar um horror, um show de horrores, como foi aquele negócio lá. Quem tem coragem de comer depois de você ver uma cabeça dentro de um prato, cabeça de um ser humano dentro de um prato, escorrendo sangue do jeito que escorreu ali, minha gente? E quanto a Herodes? Agente ativo dessa situação, ele parece desenvolver uma espécie de neurose. E o que é neurose? É uma condição na qual uma pessoa enfrenta conflitos emocionais ou psicológicos que afetam seu comportamento no dia a dia. Isso é neurose. Então, o que acontece dali em diante? O que acontece dali em diante é que esse homem vai passar a viver com a sombra de João Batista pairando sobre a cabeça dele. E é por isso que ele insiste, ele é o único, inclusive, que insiste nisso. Todo mundo tem uma opinião a respeito de Jesus. Eu acho que ele é isso, eu acho que ele é aquilo, eu acho que é aquilo outro, eu acho que é aquilo outro tal. Mas ninguém tinha a ideia de que ele, Jesus, era João. Ou seja, é por isso que eu estou dizendo para os irmãos que João se tornou o fantasma pós-morte da vida de Herodes. Ele passa a ser uma ideia fixa na cabeça de Herodes. Fruto, talvez, do desejo inconsciente de Herodes de que realmente João Batista revivesse. Porque se isso acontecesse, seria ótimo para ele. Ele iria dizer, eu degolei o cara, mas Deus o ressuscitou, glória a Deus por isso, maravilha, talvez se convertesse. Enfim, fruto talvez de um desejo inconsciente que Freud fala tanto, né? Então a ideia fixa surgiu a partir desse desejo inconsciente. Ou talvez fruto de um sentimento de culpa que passou a acompanhá-lo dali em diante e que faz com que ele assuma a responsabilização disso para si mesmo. Ele não diz assim, João o Batista, a quem eu mandei degolar. Não. O texto diz aqui, João Batista, a quem eu degolei. Eu degolei. A responsabilização é minha nesse instante. Ou seja, ainda que mal comparando, João passou a ser o seu fantasma preferido.
Não existe um filme chamado Meu Malvado Preferido, né? Favorito, né? Pois é. João Batista tornou-se o fantasminha favorito de Herodes. Ele queria que esse homem revivesse de qualquer forma, de qualquer maneira, de qualquer jeito. E daí em diante, ele passou a perseguir a possibilidade de encontrar Jesus de qualquer maneira, de qualquer forma. Daí em diante o texto sempre vai falar que Herodes tinha vontade de conhecer Jesus, tinha vontade de conhecer Jesus, só vai conhecer lá no final, lá no julgamento de Jesus. Enfim, pergunta aqui é preste bem atenção nisso, quais fantasmas nós estamos carregando conosco? Quais fantasmas estão atrás de nós? Quem é o seu fantasminha preferido que azucrina a sua vida? Quem é o fantasma que você tem medo de que bata na sua porta a qualquer hora? O fantasma de um pecado que você já cometeu há muito tempo atrás, que ninguém ficou sabendo, mas que você tem medo de que descubram? É esse o seu fantasma? Que você acha que vai acabar com a sua vida se for descoberto? Quem é o seu fantasma? Quais são os fantasmas que nos assombram na calada da noite? Quais são os fantasmas que nos amedrontam passo a passo em nosso dia a dia? Nos assombram. Quero concluir dizendo que ou questionando, como é que nós temos lidado com a nossa consciência? Como é que nós temos lidado com os nossos dilemas? Como é que nós temos lidado com os nossos fantasmas? E quais são os nossos fantasmas que estão nos impedindo de viver a vida que nós poderíamos estar vivendo? A Bíblia nos diz que nós devemos manter a nossa consciência pura. Hebreus capítulo 9, versículo 14, na versão da NVI, diz assim: o sangue de Cristo, porém, purifica a nossa consciência das manchas causadas pelos atos que nos conduzem à morte. Dessa forma, nós podemos servir ao Deus vivo. Eu vou ler de novo, preste bem atenção. O texto está dizendo assim: o sangue de Jesus, porém, ele purifica nossa consciência das manchas causadas pelos atos que nos conduzem à morte. Só o sangue de Jesus é capaz de purificar a minha, a sua e a nossa consciência, meu irmão. Só ele. Mais nenhum. Segundo, Jesus ele nos ensina que não se resolve dilemas com impulsividade debaixo da pressão social. E a gente precisa aprender também isso. Se nós queremos viver bem. No capítulo 8 de João, a gente tem aquela velha história, conhecida história, de que uma mulher é pega no flagrante adultério, é levada para Jesus, e querendo as pessoas aprontarem uma armadilha para Jesus, criam um dilema. E dizem para Jesus assim: olha, a lei de Moisés manda apedrejá-la. Porém, você, o que você diz? Olha, são tão bonzinhos esse povo, cara. Esse povo é tão assim, é tão legal, rapaz, é tão amigo, né? É uma sopinha de prego para a gente engolir, né? A lei de Moisés manda matar. E você diz o quê? Hã? Jesus se curva, se agacha, não olha para nenhum deles, começa a escrever no chão alguma coisa que ninguém sabe o que é.
Como eles insistiram na história, Jesus não estava querendo responder, né? Como, na verdade, eles insistem na história, Jesus se levanta e diz, olha, vamos fazer o seguinte, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E dali em diante, todo mundo vaza, como diz Moisés aqui, né? Vaza. Com toda a calma do mundo, Jesus escreve na terra, como se não fosse com ele a história. Sem nenhuma precipitação, sem se deixar levar pela pressão pública do social. E plenamente consciente da sua consciência, ele levanta e diz, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Mas percebe como Jesus foge das duas coisas? Primeiro, ele não se precipita em responder. Ele agacha, escreve na terra, faz de conta que não é com ele, calmo, sereno, tranquilo, sem precipitação. Segundo, sem corresponder à pressão do social que ficava ali. E agora? Diga, vá, responda, fale. Ok. Mas a terceira coisa, como é que nós encaramos os fantasmas que nós criamos ao longo do caminho? Porque esses fantasmas são criados por cada um de nós. Por cada um de nós. E aí a gente vai recorrer à história que eu vou simplesmente contar para os irmãos, não vou fazer a leitura para não ficar muito longa, mas que se encontra em Lucas, capítulo 23, versículos de 6 a 11, que é um momento em que finalmente Herodes vai encontrar-se com Jesus. É o encontro de Herodes com Jesus. Pilatos já fez o que pôde, já julgou, já disse que não tinha nada de errado com Jesus. Aí o povo diz assim, mas ele é lá da Galileia. Aí Pilatos diz assim, ele é da Galileia? Oxe, então vou empurrar o problema para outro. Vai lá para Pilatos, que por um acaso estava em Jerusalém nesse período. Aí, finalmente, Herodes encontra Jesus. Herodes encontra com o fantasma Jesus, ok? E para ele, Jesus era o fantasma de João o Batista. E o encontro se dá de maneira que é com grande alegria, diz o texto bíblico, versículo 8, 23, 8. É com grande alegria que Herodes encontra Jesus. Em seguida, diz que essa grande alegria foi porque ele tinha um desejo antigo de conhecer Jesus. Porque ele queria confirmar se ele era a ressurreição de João Batista ou não. Se era o fantasma dele ou não. É meu fantasminha que eu quero vivo de novo ou não? Ele queria confirmar se havia semelhança ou não havia semelhança entre João Batista e Jesus. Mas aí, o texto também diz assim, que havia grande expectativa por parte de Herodes de que Jesus fizesse algum sinal ou desse alguma palavra. Como ele ouvia de João Batista lá na prisão. Ele queria ouvir de Jesus agora se era a mesma linha de pensamento, se era a mesma teologia, se tinha a mesma voz, se era o mesmo discurso, se os milagres que ele fazia eram iguais aos de João. Enfim, tudo isso ele queria checar. Aí o que diz o versículo 9? Que Herodes produzia um verdadeiro interrogatório a Jesus. Interrogatório a Jesus. Isso e aquilo. Talvez querendo fechar coisas que João Batista tinha dito para ele e que ele agora queria que Jesus repetisse para dizer assim, esse é o fantasma, ele ressuscitou, ele está vivo, eu estou tranquilo porque a minha consciência agora pode ficar limpa, porque eu não degolei, eu degolei, mas ele está vivo de novo, então está ótimo, maravilha. Jesus não responde nada. Nada. Porque Jesus não está para ser boneco de vitrine para as pessoas dissecarem. Não. Jesus não se presta para esse papel. Logo, versículo 9 diz que o encontro transformou-se numa grande frustração para Herodes. Porque não era aquilo que ele esperava de jeito nenhum. Não era aquilo que ele estava presumindo que acontecesse.
E por último, o texto diz no versículo 11 que houve da parte de Herodes e dos seus soldados desprezo e escárnio por Jesus. E mandaram Jesus de volta para Pilatos. Esse foi o grande encontro de Herodes com o seu fantasma Jesus. Não deu em nada. Muito pelo contrário. Jesus, ele não era um fantasminha legal, feito para aplacar a dor da consciência, o arrependimento, o sentimento de culpa dos erros cometidos por Herodes no passado. Se ele não tivesse um arrependimento verdadeiro, que não é o caso aqui. Jesus também, ele não era um solucionador de dilemas dos outros. Não era. Não era a proposta de vida dele. Em terceiro lugar, Jesus não era um coach. Jesus não era um coach para os problemas pessoais de Herodes. Não, não era. Entende o que eu estou lhe dizendo? Veja bem o que eu vou lhe dizer. Jesus não é um fantasma nascido do remorso de Herodes, que tem por pai a precipitação e por mãe a pressão social. Segundo, Jesus não é um fantasma também, e agora eu convido você a ir mais para o final desse capítulo 6. Abra sua Bíblia aí no final, nesse capítulo 6, mais para o final, onde nós vamos ler o seguinte, a partir do versículo 50. Aliás, 47. O texto diz que nesse final do dia de Jesus, ele obriga os seus apóstolos a pegarem um barco e atravessarem o mar da Galileia para chegarem a Betseba. E lá no meio do caminho, já pela terceira ou quarta vigília da noite, o barco está sendo açoitado por uma tempestade enorme. E nessa tempestade enorme, os discípulos estão ficando desesperados. Jesus está na terra, porque não entrou no barco com eles. Jesus ficou em terra. E ali, o texto diz que Jesus resolve ir até eles nessa quarta vigília da noite. E quando Jesus começa a andar sobre as águas e chegar perto deles, o que é que esses discípulos dizem? Exatamente. Não só é Herodes que pensa que Jesus é um fantasma. Versículo número 50, se eu não me engano, está exatamente escrito assim. Mas eles, quando viram andar sobre as águas, cuidaram que ele era um fantasma. Um fantasma. Nesse dia, a ideia de que Jesus era um fantasma estava em alta. Na bolsa teológica, essa ideia estava em alta. Jesus é um fantasma. E aí Jesus começa a esclarecer as coisas e diz assim, tem de bom ânimo, sou eu, tenham coragem, não temam, na verdade. Vê bem, Jesus não era um fantasma nascido do remorso de Herodes. Jesus não era um fantasma nascido do medo dos apóstolos. Nem uma coisa, nem outra. Herodes encontra Jesus esperando encontrar um fantasma e sai decepcionado por ver apenas um homem. O despreza e o escarnece. Os outros, os apóstolos, pensam que Jesus é um fantasma e descobrem que ele é o grande eu sou. Amém, meu irmão? Amém. Glória. É o eu sou. Aquele mesmo lá do Antigo Testamento. Ele diz, tem de bom ânimo. Eu sou eu. Não temam de jeito nenhum. E aí os discípulos, em vez de saírem desprezando e escarnecendo, o texto diz que eles saem assombrados, mas maravilhados com esse encontro com Jesus.
É assim que eu quero que vocês saiam daqui hoje. Assombrados com os seus fantasmas. Mas ao mesmo tempo, maravilhados. Porque vocês têm um Jesus que não é fantasma para ser ninguém. Mas é o seu Deus, o meu Deus, o nosso Senhor. Aquele que anda sobre as águas, sobre montanha, pelo ar, pelas nuvens, por onde danado for, ele vai andar. Mas é Ele, é Ele, é Ele. E eu diria que em carne e osso, mas é Ele, é Ele, é Ele com quem a gente pode contar no nome de Jesus. Amém e amém.